Vídeo aqui do artigo 11 em diante. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like. Artigo 11. É de inteira responsabilidade do autorizatário a instalação do respectivo food truck às suas dispensas, sem direito a qualquer tipo de indenização pelo poder público, obedecidos os prazos e as condições estabelecidas no termo de autorização de uso de área pública. Artigo 12. O órgão concedente pode rever a programação de trabalho a qualquer tempo em atendimento ao disposto nesta lei e em sua regulamentação. Artigo 13. São obrigações do autorizatário: 1. Apresentar durante o período de comercialização todos os documentos necessários à indenização e autorização de funcionamento do empreendimento. 2. Exercer as atividades somente em dias, horários e locais permitidos. 3. Manter em dia o pagamento do preço público e dos demais encargos relativos à ocupação do food truck. 4. Cumprir as normas de postura, higiene, limpeza, saúde pública, segurança pública, trânsito, meio ambiente e outras estipuladas para o exercício da atividade nos termos da legislação vigente. 5. Recolher o food truck, cadeiras, mesas e tendas após o encerramento das atividades. 6. Respeitar o limite estabelecido na legislação de poluição sonora. 7. Exercer exclusivamente as atividades previstas no termo de autorização de uso de área pública. 8. Manter em local visível o termo de autorização de uso de área pública e o licenciamento da atividade relativa ao food truck. 9. Manter conservada e limpa a área permitida e a área adjacente, conforme respectiva regulamentação, durante a atividade e imediatamente após seu encerramento. 10. Manter acondicionado o lixo de forma adequada para os fins de coleta, nos termos da legislação vigente, disposto em vasilhames com separação de resíduos. 11. Possuir depósito de captação dos resíduos líquidos gerados para posterior descarte, de acordo com a legislação vigente. 12. Apresentar programação de trabalho conforme a regulamentação. 13. Arcar com as despesas de água, energia elétrica e outros decorrentes da instalação e do uso do food truck. 14. Implantar e programar as boas práticas de fabricação conforme o Manual de Boas Práticas e os procedimentos operacionais padronizados específicos para a atividade prevista nas normas sanitárias. 15. Manter no food truck, em local visível e de fácil acesso ao público, exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 14. Fica proibido ao autorizatário: 1. Comercializar bebidas alcoólicas no perímetro de segurança escolar. 2. Exercer atividade de food truck nas áreas e restrições definidas pelo Poder Executivo. 3. Vender, locar, arrendar ou ceder a qualquer título a autorização ou seu respectivo espaço físico. 4. Residir no food truck. 5. Estacionar o food truck nos locais proibidos citados no artigo 6º. 7. Utilizar equipamento sem a devida autorização ou modificar as condições de uso determinadas. 7. Utilizar som ao vivo e televisão com amplificação do som, de acordo com a legislação vigente. 8. Descartar na rede pluvial resíduos líquidos e sólidos gerados. 9. Colocar caixas e equipamentos em área pública em desconformidade com as previsões legais. 10. Depositar resíduos sólidos ou líquidos provenientes de seu comércio ou de outra origem nas vias ou logradouros públicos. 11. Causar dano ao bem público no exercício da sua atividade. 12. Perfurar calçadas ou vias públicas. 13. Fazer uso de muros, passeios, árvores, postes, bancos, caixotes, tábuas, encerados, toldos, grades, canteiros e edificações com o propósito de ampliar os limites ou auxiliar na montagem da food truck ou na exposição de mercadorias. 14.
utilizar via ou área pública para a colocação de quaisquer elementos do tipo cerca, parede, divisória, grade, tapume, barreira, caixa, vaso, vegetação ou outro que caracterize o isolamento do local de manipulação e comercialização. 15. Expor mercadorias ou volumes além do limite ou da capacidade do equipamento. 16. Utilizar faixas para divulgação do estabelecimento. 17. Alterar o food truck, salvo quando devidamente autorizado pelos órgãos competentes elencados no artigo 8º, parágrafo único. 18. Comercializar ou manter em seu equipamento produtos sem inspeção, sem procedência, alterados, adulterados, fraudados e com prazo de validade vencido. Parágrafo único. Excetua-se do disposto no inciso 9 os equipamentos de geração de energia, desde que garantidas as condições de segurança e acessibilidade. Artigo 15. Vetado. Artigo 16. Somente é concedida permissão de uso para solicitante cujo veículo esteja 1. Cadastrado na vigilância sanitária. 2. Devidamente licenciado para exercício, sem débitos de multa de trânsito vencida. 3. Com imposto sobre a propriedade de veículo automotores, IPVA, licenciamento e o seguro de trânsito pagos e com inspeção realizada. Artigo 17. O autorizatário que descumprir o disposto nesta lei ou deixar de cumprir as obrigações do termo de autorização de uso da área pública total ou parcialmente está sujeito às seguintes sanções, aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis previstas na legislação. 1. Advertência. 2. Multa. 3. Interdição. 4. Apreensão de mercadorias, equipamentos, food truck. 5. Cassação do termo de autorização de uso de área pública. 6. Cassação das certificações expedidas. 7. Determinação de retirada do food truck. Parágrafo único. As penalidades descritas neste artigo são aplicadas aos estabelecimentos food truck e permanecem válidas mesmo que após o recebimento do auto a infração seja sanada. Artigo 18. As multas pelas infrações preceituadas nesta lei são aplicadas de acordo com a gravidade da infração nos valores de 1. R$ 2.046,50 por descumprimento no artigo 13, 1 e 2 e do artigo 14, 1 a 4. 2. R$ 1.637,19 por descumprimento do artigo 13, 3 a 6 e do artigo 14, 7. 3. R$ 1.227,88 por descumprimento do artigo 13, 7 e artigo 14, 8. 4. R$ 818,57 por descumprimento do artigo 13, 8 e artigo 14, 9 e 17 e por demais infrações não indicadas neste artigo. 5. R$ 409,28 por descumprimento do artigo 13, 9 e 10. Alterado pelo ato declaratório 65 de 3 de janeiro de 2022. Parágrafo único. Os valores das multas especificados nesta lei são corrigidos anualmente ou em prazo menor autorizado pela legislação do Distrito Federal, em conformidade com a Lei Complementar número 435, de 27 de dezembro de 2001. Artigo 19. As multas devem ser aplicadas em dobro e de forma cumulativa se ocorrer má-fé, dolo, reincidência ou infração continuada. Primeiro parágrafo considera-se
infração continuada à manutenção do fato ou da omissão por mais de 30 dias da autuação ordinária ou cometimento de várias infrações de mesma espécie apuradas em uma única ação fiscal. Segundo parágrafo, é considerado reincidente o infrator autuado mais de uma vez no período de 12 meses após o julgamento definitivo do auto de infração originário. Artigo 20. O descumprimento das normas de segurança contra incêndio sujeita o estabelecimento e seu respectivo representante legal às penalidades previstas na legislação pertinente. Artigo 21. O descumprimento das normas previstas em legislação própria dos órgãos fiscalizadores sujeita ao estabelecimento das penalidades pertinentes. Artigo 22. A interdição se dá quando 1. Não são sanadas as determinações preceituadas na notificação no prazo estabelecido na respectiva regulamentação. 2. O exercício da atividade apresenta risco de dano iminente à comunidade. 3. São cassados um ou mais documentos previstos no artigo 7º desta lei. Parágrafo 1º. O food truck deve ser desinterditado apenas quando sejam sanadas as causas que ensejaram a interdição. Parágrafo 2º. Nos casos em que haja necessidade de vistoria para aferir o cumprimento da exigência, ela é consignada em termo de vistoria ou relatório de ações fiscais expedido pelo órgão concedente. Artigo 23. Vetado. Artigo 24. É determinada a retirada do food truck quando 1. O proprietário não possui o respectivo termo de autorização de uso da área pública. 2. For interditado pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF. Artigo 25. A apreensão do veículo food truck ou de mercadorias se dá nos seguintes casos: 1. Instalação em desacordo com a legislação. 2. Não cumprimento da determinação de retirada do food truck. 3. Comercialização de produtos proibidos ou de origem irregular, conforme a legislação em vigor. Artigo 26. Vetado. Artigo 27. Fica estabelecido o prazo de 90 dias para que os estabelecimentos se adaptem às disposições a partir da sua regulamentação. Artigo 28. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 29. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 15 de março de 2016.